O William, tá no ponto aí? Aliás, eu que tenho que estar no ponto aqui, Sim, né? Que a apresentação tá comigo, né? a apresentação está contigo, estamos prontos. A hora que quiser Tá começar, pronto? sim, Então vamos. A gente tem aqui a. Normalmente a gente dá a hora marcada aqui das 6 horas, né? A gente dá uns 5 minutos de tolerância e espera o pessoal chegar. Mas o que que é legal aqui também para todo mundo saber, né? Essas aulas vão ficar gravadas e a gente vai divulgar isso no YouTube. E também a nossa turma aí, a Joyce está aqui, né, Joyce? Representando o nosso time de marketing aqui. Está transformando também esse conteúdo aqui em Spotify. Então, quem quiser ouvir um pouquinho, Acabou, dá não para. escuto mais música. Eu quero ver o William e ensinar captação de imagem só com áudio, hein, William? Quero ver agora, teu dom de professor aí, como é que vai ser, hein? pô, Que mas a gente. Spotify tem vídeo, pô. Tô Eu escuto, salvo. eu Tá escuto no salvo. carro. Mas vamos lá. Então, William, primeiro vamos dar início aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, por aceitar o convite aqui de participar com a gente de mais desse webinar. Já é o segundo seu aqui, né, na Barufi Academy, e o primeiro a gente teve assim um retorno muito positivo de quem participou. Eu me lembro que foi um webinar que teve bastante interação também do público, muitas perguntas de curiosidade, de técnica, de aplicações. E aí, por conta desse interesse todo aí, e também de ser um tema super atual e bastante interessante para nós, a gente repetiu aí esse tema de aplicação de drones na infraestrutura. Então, William, bem-vindo. Tá contigo aí a palavra. Se apresenta aí, eu vou compartilhar a tela aqui também para deixar no ponto para a gente começar. Maravilha, André. Sou eu que agradeço o convite, né? Tanto das aulas aí, quanto essa parceria que nós já temos aí voando por bons anos. Acho que a gente É, iniciou ali por meados de 2018, 19, algo nesse sentido. A gente tem trabalhado bastante coisa de drone. E eu estou aqui não só para ensinar, mas também para aprender, porque a gente aprende muito com as dúvidas, porque tecnologia é um assunto que sempre avança. Quando a gente acha que aprendeu o jogo, mudam-se as cartas, né? Então, toda hora tem drone novo, câmera nova, sensor novo, aprendizado novo. Então, estou aqui também compartilhando algo que eu domino, mas é claro que no decorrer disso eu também aprendo muito, tá? muito O, bom. os- Esse período aí que o William falou, né, que a gente se conhece há bastante tempo. A gente, quando faz orçamento aqui na Baruf, a gente gosta e entende que é necessário conhecer tudo que a gente está estudando, o local das obras de infraestrutura que a gente está estudando para fazer o orçamento, você precisa ter aquilo de uma forma bem compreendida pela equipe que está estudando. E aí o uso do drone como ferramenta de conhecimento do local trouxe muito benefício aí para os nossos estudos, que antigamente, né, entre aspas, não muito antigamente assim, uma visita técnica, a gente recolhia informações ali de campo, perguntava as coisas, onde era a logística da obra, onde comprava determinado material, onde eram as fontes de materiais, acessos, lugar para instalar a usina, mas a gente tirava foto ali do terreno, do lugar, a obra é ali, você tirava uma foto e aquilo servia como referência para fazer os estudos. Quando a gente passou a usar imagens aéreas para poder agregar conhecimento nos estudos que a gente faz, isso transformou de uma forma muito positiva tanto o nível do estudo quanto a percepção de valor pelos clientes que olhavam aquele projeto e também precisam entender rápido, né? Quando a gente monta um estudo, a gente tem que explicar ele também. E o uso das imagens sempre acelerou muito aí o entendimento dos nossos clientes para os projetos que a gente estudou. Então, já são aí, William, mais de 8 anos aí nessa parceria, né? Perfeito. E justamente, o que antes eram apenas imagens, hoje a gente vai avançar mais um pouco, que é de quando nós conseguimos extrair dado dessas imagens, e além de fazer imagem bonita, a gente consegue extrair informação a nível de estudo mesmo, né? Essa é a grande sacada aí do drone. Então, esses primeiros slides em azul fazem parte de uma introdução que foi passada no primeiro
momento. Hoje a gente vai começar nos slides verdes. Ele é Tá bom. o slide número 18. Bora lá. Pronto. Tô nele. Perfeito. Então, me chamo William Chaves, sou especialista em drones. Eu não sou engenheiro cartógrafo, a minha especialidade é o drones, eu forneço os dados e aí o pessoal da engenharia vai trabalhar sobre eles. Então, eu vou discorrer um pouco sobre o assunto e vamos lá. No primeiro momento, nós conversamos um pouco sobre o que era drone, falamos de telemetria lá da tela, falamos da legislação para drone, mostramos um pouco de documentação necessária para voos, falamos das regras e leis, né, para a gente poder voar um drone. Qualquer pessoa pode comprar um drone, mas exercer atividade exige uma formalidade, né? E, em especial, hoje, no mapeamento, as leis se aprofundam um pouquinho mais. Pode passar para o próximo, André? Eu vou começar apresentando um pouco, só para equalizar um pouco da turma que está aqui, para a gente conseguir avançar um pouquinho mais e, de fato, chegar naquela dica de ouro que vai ser falada no final dessa apresentação. Então, nós temos aqui, eu coloquei 2 modelos de drone, separados por categoria. À esquerda, nós temos o que hoje já todo mundo conhece, já não é tão novidade assim, né? Que é o multirotor. Ele pode ser um quadricóptero, um 4 hélices, um hexacóptero, 6 hélices, um octacóptero, 8 hélices. Indiferente disso, ele vai ser um multirotor. São multi-hélices, né, girando ali para ter a sustentação do drone. Do nosso lado direito, nós temos o que nós chamamos de asa fixa. Esse já é que parece aqueles aeromodelos, né? Ele só vai ter ali uma hélicezinha na frente e eles possuem diferenças. Não existe aqui melhor nem pior. Aqui é para cada um, para tipo de objetivo. Então, quando nós precisamos de uma área pequena, relativamente pequena, né? Um trecho ali de 1 alqueire, 2, 3, a gente utiliza o drone. Ele vai nos ajudar muito no campo que é pequeno, porque o drone ele não precisa de um espaço muito grande para decolar. Ele já levanta na própria vertical. Diferente do asa fixa. Esse nós precisamos fazer o bastante espaço. O asa fixa geralmente ele é lançado, né, por uma catapulta, aí ele vai subir em espiral para chegar no ponto ideal para começar a realizar as imagens. Então, não existe melhor nem pior, sim que cada um tem a sua finalidade, tá? Pode ir para o próximo. Então, diferente dos drones, agora nós temos uma outra coisa, que são os sensores que nós embarcamos neles. Tem a parte de câmera, né? Eu coloquei ali o RGB, é uma câmera comum. Ali o RGB significa as cores em inglês, né? Red, green, blue, são as cores primárias mesmo de uma câmera comum. E é com ela que nós fazemos mapeamento. Pode ser desde aquela câmera digital antiga, né, que tem a telinha atrás, ali nós já fazíamos mapeamento. Então, não importa a câmera que se embarque lá, mas sim a qualidade das imagens que ela gera, tá? Então, a gente tem também o GNSS, que a gente consegue ter os pontos precisos. Nós temos os satélites, que vão envolver também toda a nossa operação, e um segundo modelo ali embarcado na aeronave é um laser chamado LiDAR, né? Eu vou chamar ele de laser aqui para facilitar o entendimento. Ele, ao invés de fazer foto, ele escaneia. Seria basicamente isso, tá? Através de câmeras multiespectrais, termográficas, enfim. Então, nós temos todo um kit aqui. Existe satélites, existe câmera, existe RTK e existe o drone. Então, todo esse material junto, sim, de fato, é o que vai chegar no que nós precisamos para atuar nesses projetos. Próximo. Então, separando drone e câmera, sobrou o nosso sistema, que é um RTK ou um PPK. O que muda entre um e outro nesse caso? Acho que eu vou citar por que nós usamos, né? As imagens de drone, ela tem o georreferenciamento, ela tem a posição de longitude e latitude, só que o GPS do drone, ele é um GPS de navegação.
ele não tem uma precisão tão grande quanto um RTK. Então, nós utilizamos dos pontos precisos para unir essas duas informações e, de fato, ter uma boa imagem georreferenciada em cima do Google Earth, por exemplo. Então, se você fizer uma imagem hoje, uma ortofoto lá, aquela que a gente faz as medidas, sem um RTK, ele vai ter um leve deslocamento em cima da imagem de satélite do Google. Quando você utiliza os pontos precisos, ele acerta essa imagem e aí você vai ter uma perfeição aí. Então, essa basicamente é a diferença deles, tá? E o caminho também de como isso ocorre. É só um dado, uma curiosidade técnica, isso não muda para quem recebe o material, né? Mas quando nós utilizamos um RTK, o drone tira a foto, manda a coordenada para o RTK corrige e instantaneamente manda para o meu aplicativo. Ele já está corrigindo ali na hora. Diferente do PPK. Ele vai trabalhar essa informação de todas as fotos de uma vez e só quando eu pousar o drone, aí sim é que ele vai processar tudo isso. Então, só mudou o caminho da informação e claro que eu vou avançar um pouco mais para frente a diferença de como usar cada um deles. Pode avançar. Do nossa câmera embarcada, quando nós falamos uma câmera de 20 pixels, 30 pixels, 48 pixels, coloquei esse slide aqui para a gente entender um pouquinho o que isso significa. Uma câmera de 20 pixels significa que ela tem 20 milhões de pixels em cada foto. Então, nesse exemplo que nós temos aqui à direita, eu dei um print numa imagem, até de 2024 aqui, mas isso é indiferente, tá? O que eu quero mostrar para vocês é as dimensões. Lá onde nós estamos vendo 5.472 por 3.678, essa é a quantidade de pixels na foto. Então, se nós multiplicarmos um pelo outro, vai bater aí 20 milhões e uns quebradinhos, ou para mais ou para menos, mas é isso que significa. E no próximo slide, a gente vai ver o que é de fato o pixel, né? Que seria um único pontinho dentre toda a foto. Então, esses 20 milhões de fotos, com aquelas cores RGB, a gente enxerga uma única imagem, mas se a gente amplia e chega no pixel, é isso que nós temos, 20 milhões de pixels. Então, na próxima imagem, isso, né? Seria o slide 23. Perfeito. Então, ali, esse quadrado que nós vemos aí representa uma fotografia em cima de um plano XYZ. Cada pontinho vermelho desse seria o exemplo de um pixel. Então, o que nós fazemos? Como que o computador entende isso? Imagina uma rede de pesca ou uma rede de gol, né, onde nós chutamos a bola, faz gol. É como se nós pegássemos uma rede dessa cheia de nós e soltássemos sobre um terreno. Cada pontinho desse, cada nó, seria um pixel. Então, esses pixels vão ocupando a superfície e depois nós vamos ler, ou em formato de imagem, ou em formato de nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos é o que vai trazer para a gente o desnível do terreno, as cotas e uma série de outras informações que a gente vai avançar um pouquinho mais. Pode ir para o próximo, André. Perfeito. No slide anterior, nós vimos uma única foto. Para gerar um mapeamento e, de fato, termos informações, nós precisamos fazer uma coisa que chama sobreposição de imagens. Essas imagens, quando sobrepostas, aí sim começam as coisas a se tornar forma. Porque se eu lançar uma única foto, eu só tenho uma imagem de uma dimensão. Quando eu faço essa sobreposição de imagens, então o drone tira uma foto, avança um pouquinho, outra foto, avança um pouquinho, outra foto. Essa sobreposição, ela é frontal e lateral. Então, a união dessas fotos, sim, que aí nós temos aqui, olha, o overlap 0%, é o exemplo da foto. E o último exemplo, overlap de 75%.
Então, o drone anda 25% e já tira outra foto, 25% e já tira outra foto, e assim, quando unir todas, nós vamos formar uma única imagem. Por isso que nós vemos uma imagem de, às vezes, hectares de terreno e fala, gente, como que foi tirada essa foto? Né? O drone deve ter ido lá na estratosfera, né, para alcançar essa imagem. Mas não, na verdade, são umas sequências de fotos feito voando baixo mesmo, tá? Pode ir para o próximo. Então, vamos clarificar como é que seria um plano de voo disso. Então, nós pegamos o drone, nós juntamos lá o RTK, estamos tudo preparado para voar. O que eu preciso? Fazer um plano de voo. Então, eu vou selecionar pelo aplicativo, seja ele qual for, existem vários aplicativos para isso, pagos, gratuitos, enfim, de acordo com cada necessidade. Ele vai traçar uma missão, que é essa que nós vemos aqui na tela. Então, ali eu seleciono a área e o aplicativo, por conta própria, me traça uma rota, que são essas linhas verdes. Então, ele vai percorrer todo o terreno, fazendo todas aquelas sobreposições e vai gerar uma única imagem desse pedaço selecionado. E aí eu posso alterar de acordo com o resultado que eu quero, de acordo com o resultado que eu preciso do projeto, se é de um shopping, se é de uma rodovia, se é de uma mineradora, eu vou configurar esse plano de voo numa horizontal, num plano mais diagonal ou mais lateralizado. Eu vou ver condições de vento, para que lado está o vento, lá no campo, para eu ver se vale a pena fazer esse percurso. Às vezes eu tenho que fazer com o vento lateral, porque senão o drone sofre para ir com o vento contra, depois ele vem igual a bala no vento, né? Então, tudo isso a gente faz em campo, deixa uma pré-configuração já no escritório. Mas esse, basicamente, é um modelo que a rota do drone vai seguir. Tem, Pode William, avançar. fazendo um Sim, parênteses aqui, tem o caso também dele ir na toda, né, a favor do vento no começo do voo, depois não conseguir voltar, né? Porque ele está contra o vento e a bateria acaba. excelente, excelente colocação. E aí, o que você planejou de fazer com 5 baterias, você pode chegar a gastar o dobro, porque você fez 75% lá no vento É, favorável e depois o tempo mudou, as condições mudaram. Então, a gente ensaia em escritório, mas lá em campo é onde a parte para o ataque mesmo, né? De fato. é. Excelente colocação, André. Ah, perfeito. Então, vamos resumir. Depois que nós fizemos todos aqueles compilados de imagem, nós vamos fazer um processamento disso no computador, que nós vamos gerar alguns produtos. Esses produtos, aqui eu coloquei um exemplo de dois, MDS e MDT. Nós temos aqui uma linha vermelha e uma linha verde. Então, o MDT, nós vamos ter um modelo digital do terreno, mas eu também consigo separar o modelo digital da superfície. O que isso muda? Se eu quero ou não as edificações. Então, se eu estou vendo um terreno, por exemplo, de levantamento cadastral de PTU, eu preciso enxergar as áreas construídas. Então, o objetivo do meu mapeamento é gerar um modelo digital da superfície por completo. Mas se eu quero, por exemplo, eu estou numa rodovia e quero trabalhar com corte e aterro, eu já nem sempre vou utilizar o de superfície. Eu vou utilizar um modelo digital do terreno. É ele que eu preciso saber as cotas para, de fato, fazer essa movimentação de terra. Até aqui, tranquilo? Beleza. Agora eu vou coloquei Ah, aqui um. Sim. então, eu abri aqui que eu acho, não sei se alguém vai fazer alguma pergunta aí. Alguma dúvida, pessoal? Não, por enquanto, a minha dúvida acho que é um pouco mais para frente, mas vamos ir. É, Legal. tá bom. Então, eu vou correr com os slides agora, e aí já vai chegar um momento de perguntas, e aí o senhor fique à vontade para fazer a pergunta que lhe vier. Maravilha. Beleza. Agora a gente vai avançar um pouco mais no quais são os produtos gerados. Então, nós já aprendemos um pouco do equipamento, já aprendemos um pouco do sensor, o que usa, e os produtos gerados, quando eu falo naquele mapeamento do percurso que o drone faz, tem um exemplo aqui à esquerda, né? Ó. O drone permanece na mesma altura,
para fazer a imagem de todo o solo, e ele vai fazer a leitura. Em especial, em alguns casos, principalmente na agrimensura, né, o pessoal já coloca o drone para seguir o nível do terreno. Então, ele sempre vai seguir a altura referente ao terreno, não referente ao controle, que seria essa imagem aí. Nuvem de pontos, à nossa direita, isso que parece ser uma foto, não é uma foto ainda. Aqui nós temos um modelo 3D, mas ele é somente a nuvem de pontos. Então, aquela única foto que tinha milhões de pixels, imagina ela agora numa área desse tamanho, sobreposição por sobreposição, a quantidade de pixels que nós temos. É um nível de detalhamento muito grande. E nós escolhemos qual é o nível de detalhamento que nós queremos. Se é 1 centímetro por pixel, se é 10 centímetros por pixel, 20 centímetros por pixel, não se usa, mas, enfim, só para fácil entendimento, quanto maior o detalhamento que eu preciso, maior vai ser, mais densa vai ser essa nuvem de pontos. Ganho de um lado e perco do outro, porque se eu também tenho maior nível de detalhamento, você imagina o que é para processar essas imagens, e o mais difícil é que às vezes quem está lendo essas imagens não tem uma máquina suficiente. Então a gente precisa compactar ao máximo, chegar num equilíbrio de nível de detalhamento e potência de máquina, principalmente se são obras lineares. Se nós pegarmos aqui 60 quilômetros de rodovia, por exemplo, você imagina para a gente estar lendo e abrindo todo esse material. Mas, para a gente se familiarizar, essa é a nuvem de pontos. Aqui nós temos um exemplo do modelo digital do terreno. Veja que já está até separado ali em nível de cores, né? O vermelho a parte mais alta, azul a parte mais baixa. Pode avançar para o próximo. O próximo. Aqui é de superfície, né? Esse daí, o modelo de superfície. Notem que agora eu consigo enxergar não só o terreno e árvore, né? Ali já começa a aparecer as árvores, já começa a aparecer carros, eu já vejo telhados. Então, essa é uma imagem de superfície. Você pode só voltar um slide para comparar um com o outro, André? Aí, ó, digital do terreno, vejo que não há nenhuma edificação, apenas terra. E no próximo, a gente já tem as edificações. Por quê? Digamos que eu tenho um shopping, uma região litorânea, né? E existe um galpão. E esse shopping quer construir um galpão igual ao lado. Então, nós fazemos um modelo digital dessa superfície e do terreno também, claro, e nós vamos replicar o projeto. Nós vamos pegar as dimensões todas e replicar para fazer um galpão ao lado. E também utiliza-se muito de superfície no levantamento cadastral de IPTU. Né? As prefeituras amam isso aí, né? E pode avançar mais um, André? Perfeito. E essas são as curvas de nível. Então, ela separadamente, veja que cada um desse é um produto diferente. Existem vários produtos a serem gerados, mas para a infraestrutura nós estamos focando em modelo digital de superfície, de terreno, e aqui as curvas de nível. Mesma coisa do Civil 3D, AutoCAD, você vai colocar ali as linhas de 1 em 1 metro, a cada 5, a cada 10, as cotas, você consegue alterar isso. Pode William, avançar. não sei se Sim. está mais para frente, mas é importante trazer aqui para quem trabalha com engenharia, que essas curvas de nível que o drone obtém, elas são relativas, né? Ela tem um certo grau de precisão, mas a cota dela fica solta ou relativa à cota que o drone está configurado, a altura dele, né? A altura relativa do que ele voou para o terreno em si. E que aí você tem que fazer uma amarração de pontos precisos para poder saber a cota efetiva desse terreno, né? Para poder depois saber direitinho alinhar esse modelo a efetivamente a cota real do terreno. E é aí que, sem querer, você achou a nossa dica de ouro. Estraguei Existe o uma, segredo. mas isso não foi revelado porque ele é segredo, ele está confiscado aqui há uns 10 anos, tá comigo. É assim, só para
para exemplificar isso que você está falando, está muito bem colocado. Quando nós utilizamos somente o drone, nós temos umas imagens georreferenciadas, mas lembra que ele é o GPS de navegação, ele não é tão preciso? Aí é quando nós somamos junto o RTK ou o PPK para fazer uma triangulação junto com os pontos fornecidos pelo IBGE. Né? Geralmente a gente utiliza SIRGAS 2000, né? Então a gente faz uma triangularização dessas informações. Drone, RTK e os pontos já acolhidos pelo IBGE. Assim, nós vamos ter o máximo possível de precisão, mas cada projeto vai ter uma precisão diferente de acordo com cada objetivo mesmo. E para a gente estar no próximo slide, é o slide de número 31. E isso também complementa essa colocação que você fez, que muito bem colocado. Vamos colocar aqui os resultados por equipamento. Se eu quiser utilizar somente um drone para fazer uma ortofoto, né, nós vamos ter um nível de precisão de 5 a 12 metros. Isso pode variar muito o deslocamento dele referente ao plano cartográfico real. Quando a gente utiliza um RTK como apoio e unimos essas duas informações, aí olha como que muda. Agora nós vamos de 5 a 15 centímetros. Então nós saímos de uma precisão métrica para uma precisão centimétrica. Mas calma que dá para melhorar mais um pouquinho. Se a gente utilizar, ao invés de um RTK, o PPK, que é aquele que foi apresentado lá no início, ele seria, a grosso modo, né? É um RTK, só que embarcado na aeronave. Ele voa junto. Nós partimos para uma precisão de 3 a 10 centímetros. Já ganhamos bastante aqui, né? E o nosso mestre hoje aí, que é onde a gente mais consegue ter uma precisão, que são o que a gente chamou de laser, né? É o LiDAR. Esse LiDAR é um sistema de radar, é o mesmo que, deixa eu ver uma empresa, a Tesla, por exemplo, tem hoje os carros que tem um LiDAR na frente, o LiDAR, né? Na frente do carro, então quando um pedestre atravessa, ele para. Esse é um sensor que a gente utiliza no drone para fazer essas unidades de medida. E agora, nossa precisão lá vai para 3 centímetros. Então, nós vamos utilizar de acordo, não quer dizer que o LiDAR, por exemplo, é melhor que um RTK. Depende do projeto. Às vezes ele vai encarecer demais. E o tempo de processar essas imagens vai ser curto. E eu não vou ter tanto tempo para fazer uma operação tão grande. Então, a gente utiliza equipamentos mais fáceis, mais portáteis, né? E, às vezes, não precisa nem de um RTK, nem do PPK e nem do LiDAR para a gente conseguir um bom resultado. Se eu quiser, por exemplo, calcular apenas volumetria, se eu quiser fazer uma imagem 3D de uma pilha de areia para saber quantos metros cúbicos tem de areia ali, basta fazer as imagens 3D. Né? A gente faz o modelo de mapeamento, mas eu já não preciso dessa ortorretificação, que é quando a gente faz a correção desses pontos para ser o mais preciso possível, porque eu só estou calculando o volume. Então, basicamente, seria isso daí que a gente tem de precisão de equipamentos. E para finalizar, eu coloquei aqui no próximo slide que geralmente é o gargalo, vamos dizer assim. Nós temos os equipamentos, a gente sabe como faz, mas na hora de processar esse material, lembra quantos milhões de pontos nós temos lá por fotos? E ainda multiplicado pela quantidade de fotos, mapeamento a gente faz 10 mil fotos. Então, assim, se cada uma tem 20 milhões de pixels, né? Tem drones que tem 48 megapixels, então você vai multiplicando. Eu coloquei aqui uma configuração, não é a básica, mas eu diria que hoje é a média necessária de um computador, que tanto quem está processando as imagens precisa ter, mas seria interessante quem vai executar esse projeto, de fato, tenha aí essa configuração mínima de memória RAM, de CPU, de um SSD, para de fato conseguir trabalhar as imagens, porque o material
é muito pesado. Então, você imagina, por exemplo, se nós vamos fazer aqui um cálculo... Eu vou dar um exemplo bem simples. Peguei uma rodovia e me deram uma licitação e o projeto futuro. Nessa visita técnica, nós vamos fazer uma imagem 3D, uma ortofoto do trecho, por exemplo, de 1 quilômetro. Vou levar isso para o computador e aí eu vou abrir o projeto em cima. Então, eu tenho duas informações. O projeto do resultado que eu quero chegar e as imagens reais de como isso está hoje. E com um comando simples, eu vou pedir para ele calcular para mim qual é a diferença de movimentação de terra. E lá ele vai me dar quantos metros de terra eu preciso carregar. Isso já vai me dar clareza de quantos caminhões eu preciso, qual é a logística que eu vou fazer. Então, principalmente para corte e aterro, você tem que ter uma boa máquina que desempenhe, ler essas informações todas. Além de ler o projeto, ler o real, ele precisa calcular e já vai te dar isso pronto de qual é o volume de terra que precisa ser movimentado ali. Gente, basicamente é isso, a grosso modo. Agora o próximo slide é uma pergunta, um bate-papo, para a gente deixar a coisa um pouco mais leve e tentar explorar um pouco mais aí com as dúvidas de vocês. E após, eu revelo qual é a dica de ouro para quem já faz mapeamento ou já tem uma ideia dessa, às vezes já fez o mapeamento e não conseguiu ter o resultado que quer. Eu trouxe uma dica de ouro e uma dica bônus. Eu espero que isso eleve aí o nosso nível. Então, deixo aberto aí o bate-papo aí para todos. Fala, Leandro. Bom, a questão, William, que eu não entendi ainda na prática é a questão do processamento disso que vai me transformar no material para o civil, para trabalhar isso no CAD. Porque, assim, com uma estação total, eu processo isso num topográfico, num software, né, os pontos que eu coletei e tal, e depois disso eu vou conseguir utilizar isso em projeto, num padrão de coordenada UTM, ok. A minha dúvida é, o drone, o que sai de material bruto dele? Vai sair o próprio material no formato já para eu ler do CAD ou vai sair, sei lá, JPG, enfim, o que sai do drone? Ou tem várias formas? Excelente pergunta, Leandro. Obrigado. O drone, ele é a ferramenta que vai trazer as informações. E essas informações precisam de um processamento. O drone, vamos simplificar ele, que ele é uma câmera fotográfica digital, só que ela voa. Então, ela vai fazer fotos comuns. Uma vantagem é que essas fotos, o drone ele tem um GPS embarcado, então sai a posição que foi tirada essa foto, sai salvo lá nela. Então, quando você pega uma imagem de drone, clica com o botão direito em cima dela, vai lá em detalhes, você vai ter todos os detalhes da imagem, como o horário, o tamanho dessa imagem, e lá também vai ter as coordenadas de onde ela foi tirada. Quando você fizer esse voo, você vai fazer várias fotos e você vai tirar o cartão do drone com 5.000 fotos. Agora eu vou colocar um programa aqui como exemplo, mas existem outros, tá? Existe o Agisoft. No Agisoft, nós vamos subir todas essas fotos e aí eu vou dar o comando de quais são os produtos que eu quero extrair dele. Então, o drone não entrega isso pronto. Ele te entrega um material bruto para que dali você possa unir. Então, você vai pegar os pontos do RTK, coloca lá na pastinha. As imagens do drone, coloca na pastinha. Sobe tudo para o Agisoft e aí você vai processar e gerar qual produto que melhor vai atender o teu projeto. Ah, entendi. Então, a minha dúvida é justamente essa. Qual é o produto, assim, independente do meu produto final, o produto que o drone me entrega? Ele vai sempre me entregar arquivos de foto, basicamente. Perfeito, E aí, em somente. função disso, que eu vou gerar os meus modelos 3D no processamento. Perfeito. E esse é o gatilho que a gente tem, que foi o convite do nosso webinar, em algum dos vídeos da chamada, e justamente o drone ele não vem para substituir um engenheiro ou substituir algumas coisas. Ele vem para somar.
Então, o drone vem para trazer essas imagens. Opa, agora eu tenho mais banco de dados para trabalhar. E aí segue o trabalho de engenharia. Vou gerar o modelo digital dos perfis de terreno, curva de nível, vou gerar um modelo 3D, vou fazer medições de telhados, né? Foi o caso do IPTU que a gente citou, mas poderia ser um canteiro de obra. Eu quero saber quantos metros quadrados tem nesse canteiro de obra, eu consigo medir. E aí, depois que eu tenho a ortofoto pronta, que é quando une tudo e forma uma só, aí a diversão é garantida, viu, Leandro? Ô, Entendi, Leandro, eu entendi. posso já dar um testemunho aqui que eu já me diverti fazendo isso também, viu? Uma vez a gente fez um levantamento de um terreno onde ia ser construído um aeroporto. Eu comprei um drone para fins recreativos e só para fazer imagem aérea de locais que a gente estava visitando e tal, e usar também em visitas técnicas mais para imagem. E aí surgiu esse projeto para a gente calcular volume, mas era um projeto que ainda estava em fase de estudo de viabilidade. Então, não compensava levar uma topografia, cadastrar tudo e tal. E aí, a gente fez, o William deu umas dicas para a gente, né, William? A gente não trabalhava junto assim, com tanta Nasceu aí. frequência. Nasceu aí a parceria, foi mesmo. Mas o William foi dando dicas para a gente também. A gente trouxe esse programa chamado Agisoft PhotoScan, para Baruf. Eu acabei até comprando um computador para conseguir processar as imagens, porque não dava conta. Eu vi a especificação que ele colocou Você ali. viu? É só a placa de vídeo, pô. Eu gosto de jogar, eu sei o Aí, ó. que não é fraca. Não, e aí a gente foi fazendo alguns testes. Por quê? Então, se você voa a 50 metros, você vai precisar de mais imagens para cobrir a mesma área. Se você voa a 120 metros, que é o limite, o teto operacional aí de você fazer um voo com drone, você consegue cobrir maior, mas você perde precisão depois para ele correlacionar uma imagem e outra. Você está lá com uma superposição de 75%. A hora que você joga essas imagens para o Agisoft PhotoScan, ele tem que meio que juntar uma com a outra, ele vai montando todas, trazendo todas aquelas informações de pixel transformadas para digital, ele meio que correlaciona uma com a outra com essa superposição. E esse software, ele processa todas as imagens que são usadas para cobrir. Nesse caso aí, a gente tinha, era uma pista, se eu não me engano, de 3 quilômetros, 2, 3 quilômetros por 500 de largura. Então, a gente fez, inclusive, uns 20 voos para cobrir tudo. E nós puxamos todas as imagens para o banco e ele processou todas juntas. A gente demorou, acho que um dia e meio, dois, só processando essas imagens. Mas quando ele levou isso para a base de dados, o próprio software, ele já. E além disso, tá? Só colocando um parênteses. A gente também fez alguns pontos precisos, né? Trouxe lá aquele ponto do IBGE, foi lá e Para marcou poder amarrar no próprio topograficamente. software. Não, quando o drone está passando por cima do terreno, você põe um pano branco, um ponto para você associar o ponto físico Hum, no ponto que você trouxe do que você IBGE. viu da foto. E aí você precisa ter pelo menos três para ele montar um plano. E quando você leva isso tudo para lá e faz essa associação dos pontos precisos com a transformação da imagem em dados, ele automaticamente transforma isso em modelo digital. E aí ele fecha a poligonal. Fechou a poligonal, tudo. Aí, como a informação está toda lá dentro, o software já faz o processamento e os outputs para você. Então, a primeira coisa que ele faz automaticamente é o modelo digital de superfície. Ele não dá tratamento nenhum, a imagem do jeito que veio. Se passou por cima de árvore, ele vai representar a copa da árvore na imagem, no modelo, né? Se passou em cima, tinha um carro estacionado lá, ele vai representar o Ele carro em vai copiar 3D para tudo. você. E aí você consegue tratar essa informação dentro do Agisoft. Aí qual é o tratamento da informação que você pode dar? Fala, ó, transforma, e ele faz isso automaticamente, tá? Você vai ensinando ele ali onde que é terreno, onde que é superfície, e aí ele corrige, ele transforma o modelo de digital de superfície para modelo do terreno sozinho. Caramba, É cara. muito legal. Aí, o que que ele faz? Depois que você transformou esse modelo de terreno, aí ele já está com a informação suficiente para você digitar, transformar aquilo em curva de nível. Sim. Então, ele mesmo já solta as curvas de nível. Aí, quer ver outra coisa que ele faz?
essas imagens que a gente joga em Google Earth, que a gente traz de Google Earth, né, que ela vem com uma certa definição, você vai aproximando e tal, e vai até um determinado nível, né, de dados. Uhum. Você pode transformar aquela imagem captada, que ele já juntou toda uma com a outra, sobreposta, com alta resolução. Você gera um KMZ de toda a sua imagem. Você vai lá no Google Earth, abre o E KMZ, cola você por tem cima. e cola por cima. Você vai aproximando, 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 você enxerga Fica tudo que você perfeito. quiser. Fica perfeito. Caramba! Nossa, É que legal, cara. sensacional, sensacional. Foi uma diversão, cara. Foi Puta, uma que diversão legal. brincar com esse Agisoft aí. Eu tenho um primo que ele tem uma empresa de topografia Aham. e ele comprou recentemente um drone para começar a mexer com isso, mas enfim, não cheguei a conversar com ele para ver, para ter esse feedback dele de como é que tá sendo, mas pô, deve ser bastante interessante mesmo. Pô, Pô, com ele perdeu o certeza. nosso webinar aí, hein? Sorte que vai estar disponível depois gravado, hein, André? Vai Depois estar. eu vou mandar para ele. Na verdade, eu ia Manda. mandar o link para ele, mas ele tá viajando, aí ele não ia conseguir assistir. Tranquilo. E tem, assim, isso a gente faz com a câmera que vai trazer fotografias, fotos, traz JPEGs e Uhum. você processa o JPEG. Aí se você embarcar a câmera que tem lá o laser, você vai poder fazer outro tipo de processamento e gerar outro tipo de informação, que não é a partir da imagem, já é em cima de nuvem de pontos mesmo, que ele vai gerar de uma forma mais direta, né, William? Perfeito. Essa nuvem de pontos é o que representa aquela rede de peça que eu falei, como você soltar em cima de um terreno e ela vai desenhar qual é o terreno para você. Já faz a malha toda. Então você imagina trazer hectares de terra para a telinha do computador aqui. Ficou Só fácil com um agora fazer voo. visita, né? Pô, com Tem outra certeza. utilidade ainda, hein? Câmera térmica. Se Sim, você embarca uma câmera térmica no drone, você tira outro tipo de informação. perfeito. Fiquei com receio de colocar ela aqui e me estender muito, porque Certo. a câmera térmica, aí ela é bem técnica. Ela faz as fotos e mede por temperatura, né? Então você consegue, através dessa termografia, é igual a termografia que o pessoal usa a pistolinha, né? Só que lá embarcada no drone, você vai passar por toda uma ponte e às vezes tem uma fissura nessa ponte. A olho nu é uma trinquinha, alguma coisa, e quando você joga a termografia, tá tudo comprometido por dentro. Então, isso pode mudar totalmente o resultado dos estudos. Pela variação de umidade, tem variação de temperatura e ele consegue capturar isso, né, William? Perfeito. E o pessoal usa muito em prédios para descobrir os apartamentos que estão com vazamento. E aí vai tirando várias fotos em todo o entorno do prédio e aí começa a aparecer vazamento no 31, 32, no 25. O cara até se arrepende de ter chamado o drone, né? Não, aí se arrepende. Na reunião do condomínio não vai ninguém na assembleia. Legal. Eu Gente, tem mais utilizei esse alguma dúvida? sistema com drone para fazer o levantamento planetimétrico da fazenda do meu avô. Só que assim, não foi tão elaborado, porque foi assim, meu pai que contratou tudo e falou assim, ó, tem 2 engenheiros em casa, vocês têm que dar conta. Então ele alugou o drone, a gente alugou o programa, colocamos no computador do meu pai, que era o mais poderoso que tinha na casa, a gente fez, porque ia passar do nome do meu avô para o nome do meu pai. Aí tinha que fazer todo o acerto do terreno, da fazenda toda. Aí a gente utilizou para triangular chapa de aço, porque a gente, na cerca, a gente tinha todas as coordenadas que meu avô tinha feito lá em 1900 e lá vai bolinha. Uhum. Nossa, A gente, em todas elas que tinha essa informação, a gente colocou placa de aço, uma chapa de alumínio, assim, que ela Uhum. brilhava, né, e o drone captava. Legal. E o serviço ficou. Até o juiz falou assim: caraca, como é que vocês Que conseguiram legal. fazer isso? Falei, foi trabalhoso, doutor, meritíssimo, mas a gente só fez o que o senhor pediu. Mas ficou legal, ficou bacana. perfeito. Depois o relatório, né? E a gente só queria mostrar mesmo onde era Mata Virgem, a área real, né? Do terreno, tudo. Pô, ficou muito bacana.
Ficou muito E bacana você mesmo. mesmo que assinou como responsável técnica, seria Foi, isso? foi. Perfeito. É Eu e o uma. meu irmão, que meu irmão é engenheiro ambiental, né? Eu assinei para o juiz e ele assinou para o IBAMA. Perfeito. Essa é uma informação importante, eu acredito que é relevante colocar aqui, eu passei muito rápido por ela no início da apresentação, que é assim, o mapeamento, quando a gente vai fazer algo mais simplório, a gente, né, já vai lá, levanta, traz para estudo e faz o estudo. Caso precise de uma validação jurídica disso, você tem que ter um responsável técnico, alguém que tenha o CREA, alguém que assine mesmo e valide essas informações. Uhum. O Tá perfeito. computador ficou rodando uma semana. Uma semana. Uma semana ligado. Meu pai falou assim: vocês vão quebrar meu computador. Eu falei: o senhor não quis pagar uma empresa para fazer, não reclamo. Pois é. Mas ficou Mas uma olha, semana rodando. é por isso que surgiu, Juliana, essa ideia da gente fazer parte também junto aí com o Baruch Academy, porque o drone já não é mais tão novidade, já tem já está bem inserido no mercado, mas ainda muitas coisas, como a atualização é muito rápida e sempre depende de um novo aprendizado, você tem um monte de gente, mas às vezes mudam as informações todas. E essa é uma delas, não precisava de técnico, agora precisa. Aí você comprou um drone, fez um mapeamento, mas aí seu cartão de memória vai aparecer assim, cartão de baixa velocidade, aí você precisa comprar um cartão que tenha alta velocidade. Aí resolveu o teu problema, agora você precisa de uma máquina potente para fazer tudo isso. Aí fiz tudo isso, tá? Qual produto eu quero agora? Qual é o nível de precisão? Então, conforme essas informações vão avançando, chegou no momento, falei, peraí, agora eu vou reunir esses 10, 12 anos aí e vamos começar a dar as coisas mais mastigadas, porque não precisa fazer uma faculdade de 5 anos para aprender isso, mas também não é algo que se aprende tão rápido, ainda mais com essa velocidade de atualização, né? Hoje se aprende de uma maneira, amanhã é outra. E cada vez melhorando. Então, eu vou cada vez mais, junto com o André aí, a expectativa nossa é estar cada vez compartilhando mais conhecimentos como esse, para facilitar cada vez aí as licitações, as visitas, para que nós tenhamos o principal de tudo, velocidade. Às vezes não adianta só estar certo, a gente tem que ser rápido. E tem muito detalhe também, né, William? Foi bom você falar disso aí, que a gente vai trazer mais para frente aí conteúdos mais específicos, né, de cada área de conhecimento aí relacionada ao uso de drones. Mas tem determinados modelos que são mais adequados para determinadas funções. E por quê? É capacidade de bateria, é autonomia de voo, é a questão dele ter estabilidade ou não ter estabilidade, é questão dele conseguir efetivamente trazer a informação que você precisa, a controlabilidade dele, a forma que você controla, o fato de você conseguir usar softwares que são para planejamento de voo, determinados, e isso assim, eles se atualizam constantemente. Então eu mesmo tenho um drone aqui que, poxa, em determinado momento eu tinha todos os softwares, todos funcionando no celular, que ela acoplava ali, e eu conseguia fazer o planejamento de voo, ele pode ser, você faz o planejamento de voo, fala, eu quero que você cubra toda essa área aqui com uma superposição de 75%. Ele vai fazer sozinho, e quando você planeja no software, ele vai falar, ó, sua bateria vai dar até tal lugar. Você vai diminuindo, você vai aumentando a área e fala, ó, a bateria já não dá. E volta. Ou Aí você chega lá, mudou o vento, né? mudou o vento. Ou você tem outro tipo de software que você fala, eu quero que você faça este caminhamento aqui, ó. Vai por aqui, depois volta por aqui, depois volta por aqui e tal. E você, em vez de fazer a área, ele se virar sozinho com o caminhamento, você informa o caminhamento que você quer que seja feito. Então você tem o ponto de início, o caminho e o ponto de final, né? O ponto de conclusão. Então todos esses fatores além de você ter alternativas naquele momento que você está fazendo determinado tipo de trabalho, passou 6 meses, você já tem outras atualizações, outros softwares, e você tem outros equipamentos, assim, outros softwares para o mesmo equipamento. E aí você também tem outros equipamentos. Então, tem equipamentos em que você tem a tela no controle, tem equipamentos que você põe o celular para enxergar a tela do drone, a visualização da câmera do drone. Tem equipamentos que você põe o óculos 3D e você enxerga o drone
um óculos 3D, então você fica voando como se você tivesse embarcado com ele. Então, tem uma série de recursos, né, que para cada aplicação você tem uma alternativa, aliás, diversas alternativas diferentes, né? Então, a seleção, a escolha do equipamento para cada aplicação é muito importante para o sucesso do trabalho que você vai fazer. Excelente. Inclusive, essas dúvidas todas, eu vou pedir para vocês, até depois esse vídeo vai ser publicado, põe lá a dúvida também, porque essa dúvida é de muita gente. Então, quem puder, que estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, ou que veja esse vídeo depois, coloque lá as dúvidas, elas serão respondidas, que certeza que vai facilitar a vida de muita gente. E tem algumas normas também, né, William? Apesar de esses drones de até 1 quilo, 1 quilo e pouco, eu não lembro direitinho da norma, você pode, não precisa de Sim. autorização da ANAC para voar, você tem certas limitações, né, de voo que você precisa respeitar, né? Algumas muito rígidas e outras Sim, mais de comportamento mesmo, para não interferir com a vida das pessoas aí. Também são cuidados que excelente. você precisa ter ao planejar. Só para voar o drone por si só, eles são divididos em categorias de peso. Então, até 250 gramas, ele é um drone recreativo e está dentro daquela classe dos Mini 1, Mini 2, Mini 3 e outros que pesam, geralmente, estrategicamente, né, eles pesam 249 gramas para fazer parte dessa primeira classe. Aí nós vamos ter classe 1, classe 2, classe 3. Nas outras classes, aí a gente já precisa das formalidades todas. Então, quando nós temos um drone convencional, seja ele qual for, que pese mais que 250 gramas, 251 gramas, já está valendo. E veja que isso é leve, né? Mas pode causar um bom estrago quando há um acidente. Então, por isso vem as leis. E aí você vai precisar de um seguro, de terceiros, você vai precisar de um cadastro na ANAC, porque é a Agência Nacional de Aviação Civil. O DCEA é o que controla o espaço aéreo, né, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Nós temos o sistema CISANT, que ele é feito para drones, o sistema SARPAS, que é onde a gente solicita os voos todos, formaliza tudo, e em especial, para o aerolevantamento, veio um plus de todas essas formalidades, que é um cadastro no Ministério da Defesa. Vejam bem, a cartografia, ela pertence ao Estado, Brasil. Tem um dono isso, né? Então, para a gente colher essas informações, nós temos que ter um cadastro no Ministério da Defesa, inclusive é feita até uma visita presencial lá em Brasília, você vai apresentar a tua empresa, você vai fazer toda a formalidade, em alguns momentos eles fazem também a visita na tua empresa para conhecer de fato a tua equipe, esse é um trabalho que eles acompanham muito de perto. Então, além de todas as formalidades do drone normal, o Ministério da Defesa está em cima dos mapeamentos. Mapeamento de área urbana, principalmente, que aí as exigências são 6 ou 7 documentos para cada operação. Você vai precisar de certificado do piloto, de treinamento técnico, os seguros, os cadastros todos no RBA, CISANT, ANAC. Tem um documento também pela DCEA que chama NOTAM, quando aplicável precisa ser feito. A empresa não pode ser MEI, quem assina como responsável técnico, vejam bem, tem que ser pelo menos uma ME. Então, existe sim uma formalidade bem específica para fazer isso daí. Para voar, eu não preciso ter um CREA, mas para validar isso como documento, sim, tá? Então vamos para o Alguém mais? encerramento? É verdade. Mais alguma dúvida? Vamos para a nossa dica de ouro, então. Vamos lá. São 2 dicas. A primeira, que eu acho que é a chave do sucesso para a maioria dos mapeamentos, isso é muito pouco falado, e eu estou aqui para contribuir com isso, porque muitos projetos chegam aqui a nós e falam, olha, o projeto não está batendo com a realidade, o coletado não está batendo com a realidade. E existe um procedimento muito simples, que é, antes do drone voar e fazer a primeira imagem de todas elas que ele vai fazer,
percorrendo aquele caminho que nós programamos, nós fazemos uma foto do chão. Por quê? Esse momento é muito importante, que é onde o drone está totalmente parado e estabilizado. Quais são os movimentos do drone? Ele faz 3, que a gente chama de pitch, roll e yaw, que é aquele que ele vai para frente, para um lado, para trás, né? Esses são os movimentos que o drone faz para voar. Se ele vai para frente, ele inclina e vai. Nesses movimentos que ele está fazendo a captação lá no alto, ele tá fora da forma original, em movimento. Então, para ter uma precisão, para ele é uma dificuldade a mais. Fazer uma foto do chão no início do mapeamento, e ela vai estar lá junto no seu processamento de imagem, vai te ajudar com esses 4 pontos. Primeiro, ele vai conciliar, ele vai sincronizar melhor o tempo, porque quando você tira uma foto, ele registra não só a posição, mas o tempo em que ela foi tirada, o momento, hora, minuto, segundo, milésimos. Então, ele vai correlacionar, sincronizar junto com o teu RTK. Então, você vai ter uma maior precisão do que não fazer isso. Geralmente, o pessoal vai lá no escritório, programa o voo, dá para outra pessoa ir lá em campo e apertar para o drone voar sozinho. Se ele não fizer essa primeira foto, já cometeu uma primeira falha aí. Como que a gente chega naquelas precisões todas também, é quando ele faz esse comparativo. Se ele tirou uma foto do chão e depois tirou do alto, ele tem um comparativo já em referente ao solo desde o início do voo. Ele sabe onde foi iniciado o voo. Isso ajuda muito na precisão. Vai ajudar bastante no erro de deslocamento, que é o que a gente chama de ortorretificação, que é quando a gente coloca essa imagem da ortofoto em cima do Google Earth, mas ela vai estar um pouco deslocada. E aí, quando você faz essa primeira foto do chão, ela já cai quase alinhada. Então, já matou muito trabalho que o computador estaria lá lutando para fazer isso por você. E a checagem, né? O próprio leitor de informações disso do software vai facilitar essa checagem de log, de voo, de posição e de tudo isso. Então, gente, é uma dica simples, mas ela é de ouro, e eu garanto que, ó, eu vou chutar uma porcentagem aí de 50%, estou chutando muito aleatório, mas 50% dos mapeamentos não é feito isso, e ele vem com erro, e aí você até corrige esse erro, mas aí você vai ter muito mais trabalho, e aí cada vez você precisa de uma máquina com maior capacidade, porque você não deu isso para ele já mastigado. Então, quanto mais mastigado eu entregar para o processador, o Agisoft, que a gente usa aqui como exemplo, mais rápido ele vai ser. Então, se hoje eu estou participando de uma licitação e eu preciso de velocidade, eu preciso tirar essa foto do chão. Me diga o que vocês acharam aí disso. Alguém sabia William, disso? Não sabia? essa aí eu passaria batido, viu? Não saberia, não. Eu já ia direto ali no levantamento mesmo, na programação de voo, nada disso de imagem do chão. A primeira foto que eu ia tirar era lá a 80, 90 de altura. Não faz muito sentido, né? Passei e batia também. Excelente. E vocês querem uma dica plus ou até aqui tá bom? Não, tá mais. Eu quero, ainda mais que eu eu que estou com o controle aqui do PowerPoint, é só apertar a próxima. Beleza. Então, eu acredito que vai complementar o trabalho de vocês dois, tá? Mas principalmente quando há um desnivelamento muito grande. Deixa eu mudar o meu aqui também. Quando eu vou chamar isso de foto oblíqua. Então, o mapeamento, o que que é? Nós fazemos um tipo de foto que é chamado nadir, que é quando ele tá a câmera está com o nariz para baixo. O mapeamento ele é todo feito com a câmera virada para baixo. Então, foto para baixo. Mas, se nós queremos, por exemplo, ter uma boa clareza de riqueza de detalhe, de taludes, por exemplo, eu também vou fazer fotos com o drone. Eu posso parar do lado do talude ou no centro do terreno e fazer as fotos, pelo menos 4 fotos, leste-sul, leste-oeste,
em 60 a 75 graus. Então, ele sai desse nadir, né, e levanta um pouquinho mais para eu ter essa imagem oblíqua. E aí você imagina, se ela é uma rede de nuvem de pontos lançada de cima para baixo, agora eu estou lançando uma de lado. Então, eu vou ter uma riqueza muito maior de detalhes. E aí eu vou... Aqui ele pôs... Aqui, ó. Melhora drasticamente, o drasticamente ele é usado tanto para o ruim, mas para o bom também, né? Ele não é só ruim, melhora drasticamente essa reconstrução do 3D, até caiu um exemplo aqui, o taludes, as fachadas e uma coisa que muito dá erro, que são as bordas. Quando você faz um mapeamento de uma área, você tem sempre que considerar o que a gente chama de buffer, que é a área depois que é uma margem de erro. Então, se eu tenho uma área de interesse, eu preciso mapear além dela, para quando eu recortar a área de interesse, eu ter essa riqueza de detalhes. Então, às vezes, nós fazemos também essas fotos em formato oblíquo de toda a borda de onde eu preciso dessa maior riqueza de detalhes, para lá no programa a gente não ter os erros ou a imprecisão que a gente indesejaria, né? E é isso aí. Também não saberia. Isso aí, por mim, eu já ia tudo 90 graus, olhando para baixo e já era. Pode caprichar nas oblíquas também, tanto que quando vai processar o material, ele até te pergunta se há ou não. Você vai colocar um comando para que ele te pergunte, né? Você pode colocar nunca mais me pergunte ou me pergunte. Fazer as fotos oblíquas. Muito bom. Perfeito. E o último slide aí é uma imagem simbólica, isso aí é de 2018, quando foram criadas as leis do drone. A gente já estava em 2014, já voava, 4 anos aí em terra sem dono, e era uma tecnologia nova, né? Ninguém sabia nem o que era drone, depois que você aprendeu o que era drone, tinha que aprender o que ele fazia, depois o que fazia, em que ele ajudava, e nesse momento era onde as leis estavam sendo desenvolvidas. Então, nós participamos de diversos congressos, inclusive lá na OAB em São Paulo, junto com pilotos de helicóptero, pessoal da OAB, ANAC, DSEA, Força Aérea da Bahia, o pessoal é muito forte na Bahia de drone. Então, nesse momento aqui, houve uma palestra nossa em um workshop, nós fomos o primeiro do Vale do Paraíba a fornecer esse tipo de trabalho, desde as imagens aéreas convencionais até o mapeamento. E agradecer novamente essa oportunidade aí de estar participando com esse time aí de intelectuais. Imagina, William, a gente que agradece aí a tua presença, trazer esse conhecimento aí bastante interessante para todo mundo, essas aplicações que na pessoa que trabalha com engenharia de infraestrutura já é meio curioso, né? Ainda vem com um monte de informação assim para a gente sempre gosta e gosta muito. Então, agradeço pela tua presença aqui e vamos com certeza aí preparar mais conteúdo para divulgar aqui na Baruf Academy, seja em outros webinars, e você já tem cursos aí que a gente está planejando em deixar aí para o pessoal que se interessar também poder ter algo mais intensivo aí, mais prático para poder aprender. Perfeito. Vou dar então a dica plus, que é a terceira e última para fechar tudo, que é sobre esse curso. Nós fizemos 2 webinars, um referente a drones de um modo de introdução, e esse um pouco mais específico de mapeamento. Nós falamos dos principais pontos. Mas hoje, quem comunicar ao André que tem interesse em se aprofundar um pouco mais disso, já existe um curso pronto, em vídeo, na prática, de 4 horas, e quem mandar para o André hoje, estiver presente aqui com a gente ou não, mas que mandar hoje para o André que tem interesse no curso, vai ter 30% de desconto. E digo mais, tá? Quem adquirir esse curso aí com a gente, eu vou falar para você o que vai ganhar. Enquanto o Daniel, eu estou vendo que o Daniel está aqui na reunião. Daniel, você quer dar um oi aí, uma palavrinha para todo mundo, enquanto eu pego aquela pega lá. E até aproveitar, William, esse curso, cara, eu acho que ele é um deal breaker, assim, acho que não tem nada igual no mercado, né?
curso de drone para uso em obras de engenharia, de infraestrutura. É uma coisa que eu ia comentar, cara. Esse assunto para mim é tão distante, ao mesmo tempo tão incrível, porque, juro, para você pode ser uma coisa normal, para mim é uma tecnologia muito, muito complementar. E eu acho isso de uma riqueza incrível. Eu me lembro, cara, eu sou mais velho também, né? Eu me lembro quando a gente tinha que fazer levantamento, tinha que, cara, semanas, pega escada, pega caminhão grua, pega não sei o que lá, faz levantamento, pega a NR35, cara, andando quilômetros e quilômetros a pé. Aí tem que descer, tem uma ponte, aluga uma canoa, desce, aluga uma balsa, desce. Tudo isso para olhar se tem alguma trinca. Então, eu acho que se eu fosse olhar a engenharia dos últimos 10 anos, a maior economia de custos que eu vejo é na parte de levantamentos e perícias através de drone. Perfeito. Porque eu diria o seguinte, tem coisas que o custo reduziu 20%. Isso aí o custo reduziu 90%. Exato. E ficou mais rápido e mais preciso. Cara, isso para mim é ele mudou o jogo. Eu acho do caralho. Ele muda muito, Daniel, porque você imagina, para ter um modelo de terreno, a topografia resolve. Sim, mas para eu ter um modelo de caos, né, velho? superfície, como é que eu vou subir num prédio para coletar as coordenadas? E Não se eu vai. fosse fazer isso no meio da cidade, como é que eu vou subir árvore a árvore para pegar o ponto e a cota que ela tá para eu ter isso, né? Então, E mesmo que eu queira fazer isso, né, para um terreno, eu consigo fazer, mas, cara, o tempo, a forma de execução, o deslocamento de profissionais é muito mais caro e muito mais moroso. E você consegue, né, através de uma solução eficiente, com um nível de precisão semelhante, ser muito mais rápido, e muito sozinho, mais uma única preciso. pessoa faz. E outra, começou a chover, você para, né, estaciona, espera uma meia hora, parou de chover, sobe, levanta de novo. Minha equipe, pô, parou, começou a chover, perde o dia, vai todo mundo pro hotel, porque não dá para fazer mais nada. E eu digo assim, isso estou falando de um terreno normal. Eu me lembro, cara, eu tive que fazer inspeção em algumas pontes alguns anos atrás, a gente tinha que alugar balsa para embaixo da ponte. E aí pegar aquelas câmeras com zoom de 300 vezes para conseguir olhar as fissuras. Você pega lá, dá um rolê e chega. Então, para mim é uma mudança de paradigma entre tudo que a engenharia vem melhorando, a maior economia de prazo e custo, sem dúvida, é causada pelos drones. Eu acho isso sensacional. Ficou assim, cara, é animal ver isso. Eu não entendo nada. Eu tive um drone uma vez, só para brincar. Eu consegui destruir ele na segunda vez que eu usei, porque eu sou muito incompetente nisso. Mesmo assim, eu vou fazer teu curso. Não porque eu pretendo aprender a fazer, mas porque eu pretendo entender a quantidade de coisas que eu consigo obter disso. Isso eu acho que é uma mudança gigante de paradigma. Eu sou um razoável usuário desse tipo de conhecimento, né? Não de drones, mas eu acompanho tecnologia. Eu tenho certeza que eu não sei metade do que dá para fazer. Então, William, obrigado, velho. Parabéns mais uma vez, animal. E André, tá contigo agora. Não, muito bom. Então, ó, quem quiser esses cursos que a gente está disponibilizando aí nas plataformas da Baruch Academy, clique, assim, lê esse QR Code aqui. Eu vou deixar na tela um pouquinho. Esse QR Code vai jogar para o grupo pro grupo da Baruch Academy. E aí você pede o link para o curso que você está interessado, tá? E quem assinar esse curso, quem fechar esse curso, vai ganhar esse caderninho aqui, ó. Caderninho A novo, A Juliana já tem o dela, viu, Juliana? Eu sei que você ia perguntar, mas você já tem o seu, tá? Tá reservado aqui. Hã? Não, você tem o seu reservado, porque você já comprou o curso Você já e isso comprou aqui outro chegou curso. A hoje. Juliana é nossa primeira cliente. Eu Tá comprei. vendo? Agora eu tô de férias, tô assistindo aula todo dia na minha televisão. Olha Ah, só. que chique, legal. Depois você Tá passa pra bom? gente seu endereço que a gente vai mandar Agendinha isso para você. personalizada, com a canetinha personalizada. Tá bom? E quem gosta de desenhar também, não só fazer anotação, ó, ele não é pautado, tá? É para ser criativo. Sensacional, né, William? E Tá bom? pessoal, assim, a gente brinca muito, né? Acho que a premissa é essa, né? A Baruch Academy é um lugar de trocar ideia, de trocar conhecimento, de mostrar coisas que são rupturas no mercado. Cara, foi animal, William. Animal. Eu não Ó, sei nem culpa fazer de pergunta do assunto. vocês. Culpa de vocês, meu marido tá reclamando que eu não escuto mais música no carro.
Tá? Pode Porque eu crer, entro né? no carro, já vai logo o Spotify. Ele, o que você tá ouvindo agora? Eu falei, não, pera, eu tenho que ouvir isso aqui, ó. Conversa não, dirige. Aí Que ele, oh, meu legal. Deus, não pode ouvir em casa. Eu falei, não, no carro eu fico mais concentrado. É isso aí. Ô, Ju, que legal, cara, que legal. Mas Já a ouvi gente está todos. tentando achar todas as formas de conversar com as pessoas, sabe? De Uhum, poder compartilhar conhecimento, porque, cara, conhecimento é isso, né? Ele só serve para ser compartilhado. Exatamente. Legal. Perfeito. Legal, Não Ju, adianta ter obrigado. conhecimento só, né? Ah, Quanto mais compartilhado, melhor, porque a ideia é resolver a atividade cada vez mais, diluir os problemas, né? é isso uhum. aí, cara. Pô, William, show de bola. Perfeito. Obrigado, viu, Show de cara? bola. Galera, Bom, é isso. obrigado, viu, William? Mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Ao pessoal que ficou até o final aqui também, obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E pode esperar aí que tem mais, em breve. Tá bom? Excelente. Abraço a Valeu, todos. William. Valeu, Obrigado, gente. obrigado. Um abraço para todo Abraço, mundo. boa noite. Tchau, boa noite.